E Lua, você acredita em reencarnação? Ai, acho que sim. Eu não tenho uma opinião formada ainda sobre isso. Ninguém nunca voltou para contar, a não ser, né? Talvez exista, gente, mas eu acho que a gente tem tanta coisa para resolver nessa vida. Vamos focar, né? É porque eu queria saber se eu teria que fazer algum divórcio energético de vidas passadas. Então, né? Eu sei, sabe o que eu gosto de falar? Que a gente tem que resolver o que está mais latente. Quando a gente fala de ancestral e a gente está falando, né? A gente pode falar do ancestral, tipo, o seu bisavô, seu vô, né? O seu pai é um. Pra que você vai lá tão longe? Se todo mundo tá repetindo o padrão. Começa daqui, entendeu? Então, assim, da reencarnação, eu não tenho uma opinião formada. Eu acredito que sim, que a gente reencarne. Mas eu acredito que nessa vida aqui, o que a gente está precisando resolver é o que está muito próximo a nós. E a galera tá indo muito lá atrás, baseado nisso, que eu acredito que é a repetição de padrão que faz a gente sofrer. Por que a gente vai lá... Por exemplo... Quando você faz quando volta nas outras... Regressão de vidas passadas. Eu era um soldado de Alexandre o Grande. Eu era... Imperador. O que você vai fazer com essa informação? É isso que eu pergunto o tempo todo na minha mesa. O que você vai fazer com essa informação? Porque se ela não servir para te tornar uma pessoa melhor, você tá chovendo no molhado. Uhum. Então, a minha pergunta é, quando você faz uma regressão, para onde você tem que ir? Para onde dói? Eu fiz uma regressão. E fui para onde? Eu também, para onde doía. Foi? Uhum. Eu também. Já chorei aí. Aí. 120 mil aí, visualização. Um vídeo, o pessoal me esculachando. Mas tudo bem. É? O pessoal achou que eu tava fingindo, mano. Não tava fingindo realmente, mano. Não, mas a polêmica do Bruno foi porque... Na regressão dele, ele tava na década de 60 e trabalhava com TI. Não, o cara, ele começou a falar, mas tipo, mano, eu não tava mentindo, não tava inventando. Então, mas foi porque ele foi verdadeiro do que ele tava falando. Tanto que o pessoal foi pesquisar lá, o pessoal me descendo o pau. Foi pesquisar, profissão de TI começou quando? Justamente no ano em que eu estava. Aí eu sei, diz aí, você acha que eu vou saber? Em sã consciência? Não. Tá cagando pra você vê? Literalmente. Pra lua. Olha aí. Literalmente, eu tava expressando ali o que tava me doendo. Tá ligado? Então, mas eu acho que você vê como é interessante, né? A gente brinca, mas a coisa é muito séria, né? Porque a gente vai onde dói. Sim, então, assim... e no caso do Bruno, ele lembrou, ele viu o pai dele, né? Aí. Então viu perdendo o pai dele ali naquele momento lá e se emocionou. O que é engraçado, porque na verdade, esse trabalho ali que foi feito de regressão não era uma regressão espiritual de fato. Né? Foi pelo Alberto Delisola e não era sobre isso. Mas era pra ele sentir com ele a parada. Só que aí o que acontece? Dá pra você ver que o amor ou a idealização do Bruno passou, não por ele, mas passa pelos pais primeiro. Então, assim, eu não sei, ele posso estar errado, nunca conversei isso com ele. Mas na minha concepção, o que eu observei dali? Que ele primeiro vê o bem-estar dos pais pra depois ele pensar no bem-estar dele. Ali, ó. Aquela senhorinha ali. Entendeu? De rosa, número 2. Foi isso que eu tirei dessa análise dele. Nunca te falei, mas foi o que eu pensei na época ali. Porque geralmente você vai olhar pra você. Tanto que assim, quando ele era pra ele olhar uma pessoa no hospital, o que o Alberto ia fazer? Ele ia matar ele. Sabe? Ele interrompeu porque o Bruno não jogou pra ele jogou pro pai. Ele externalizou pro pai a situação. Sim. Você entende? Ele não viu ele numa cama de hospital, ele viu o pai. Você entende? Então assim, eu tirei como base de que ele... A coisa mais importante para o seu calcanhar de Aquiles é... Meus pais. Você entendeu? Pais. Então, foi logo numa semana. E foi logo numa semana que, meu, tudo influenciou pra mim. Porque eu tava pensando, olhei assim, eu falei, caraca, mano, tipo, faz uma semana que eu nem respondo meu pai, tá ligado? No WhatsApp. E, tipo, eu moro aqui no centro aqui, meu pai mora, depois da Zona Leste, depois de Itaquera. Teoricamente, não é tão longe, tá ligado? E fazia muito tempo que eu não via meu pai e minha mãe. E eu falava, caraca, mano, tipo, eles estão em vida e eu não vou ver eles. Tá bom, é a distância.
uma desculpa que eu arranjei. Eu falei, mas e o WhatsApp? Tipo, nem ligo pra ele, tá ligado? Ô, ei, te amo, não sei o quê, tá ligado? Aí eu pensei nisso aí, eu falei, não, mano, tem que me tornar um filho melhor. Aí eu falei assim, depois que meus pais morrem, não vai adiantar nada eu fazer isso aí. Aí foi justamente na semana que eu vim aqui no programa, o negócio me pegou aí. Pegou. Mas você sabe uma coisa que eu só comecei a me relacionar bem com a minha mãe de novo. Então, eu tô falando de 10 anos até 36 anos, quando eu fiquei grávida. Nesse espaço de tempo, eu tive muitos problemas com a minha mãe. Sério? De relacionamento. Muitos. Eu acho que muito pela minha busca, tinha toda essa questão de me entender, né, depois dessa separação. Teve a questão também religiosa, né, enfim. E assim, só um adendo, minha mãe nunca me proibiu de nada, tá? Sim. Então, se eu quisesse ser monge no Tibete... Vai. Filha, quer que eu faça sua mala pra tu ir? Eu faço. Então, não é essa a questão. A questão é como eu enxerguei, por isso a regressão foi muito importante para mim, para eu enxergar a minha mãe criança. Sim. Mas a minha relação com a minha mãe só virou uma relação de mãe e filha novamente quando eu virei mãe. Então, a gente não tem que se cobrar. Infelizmente, nesse meio de caminho, você pode perder os seus pais. E aí... o bagulho fica louco. Sim, né? Aí é outra coisa que você vai ter que tratar. Mas é o tempo todo, assim é a nossa vida. Mas eu tive um relacionamento com a minha mãe até 10 anos de idade, que foi quando ela se separou do meu pai. E depois eu tenho um relacionamento agora do dia que eu fiquei grávida, né? Porque tudo muda na minha vida quando eu fico grávida. Inclusive, foi a primeira netinha dela? Primeira netinha, primeira sobrinha, primeira tudo. Mas também foi um momento que virou a minha chave. E aí eu falei, bom, agora eu já entendi tudo que eu precisava até aqui para virar a chave mesmo, para pegar toda a terapia que eu fiz, todas as viagens que eu viajei, todas as meditações que eu fiz, todos os lugares que eu me enfiei de sabe, Índia, China... foi uma busca. Mas só quando a Cora chegou que botei a última pedra, a penúltima do quebra-cabeça. Por que eu falo a penúltima? Porque durante também todo esse tempo, inclusive de eu entender os meus guias, os mentores, né, espirituais e tudo isso, eu nunca fiz nenhuma iniciação. Nem Umbanda, nem Candomblé, nem Quimbanda. Porque eu nunca quis... fazer uma coisa que eu pudesse me arrepender depois ou não estar à altura. Ou usar de muleta, como todo mundo faz com a religião. Então, existe ainda esse lugar que eu quero... não é porque a gente sempre precisa entender para onde a gente está indo. Mas, voltando ao assunto, né, dos pais, eu só... integrei, que é assim que a gente fala, né, na terapia, eu só integrei a minha mãe quando a Cora veio. Aí eu entendi tudo. Mas, alguns meses antes eu fiz a regressão. E a minha regressão foi para a casa que eu cresci. Essa que a gente viveu até 10 anos. E eu passei uma manhã com a minha mãe. Estávamos... Posso falar? Pode, como foi essa manhã? Lógico, a gente... Então, a Aninha, ela é mais nova do que eu. Ela tem 3 anos antes de mim, né? E aí estávamos... eu, a Aninha e a minha mãe. E eu estava sentada no sofá, porque a gente tinha um sofá em L, assim. A Aninha só de calcinha, com a mamadeira, assim. Sempre essa imagem que é da Aninha. Com a mamadeira. E eu lá sentadinha, sempre fui aquela menina comportada. E eu lembro que eu tinha uma franjinha bem retinha, assim, tinha uma ponta, como a minha mãe cortava errado, e eu ficava incomodada. E na regressão eu me incomodava com aquela ponta. E minha mãe andando, e aí a pessoa que estava conduzindo a minha regressão, ela falava, mas vai lá falar com a sua mãe. E ela falava, o que você tá sentindo? Eu falava, nossa, ela tá muito ocupada. Eu não via o rosto, mas ela tava, Aninha, vai se trocar, porque era o dia, todo dia era essa história. Aninha, vai se trocar. Aninha, se eu passar de novo e você não se trocar, eu vou bater em você. Né? E eu já pronta, de uniforme, esperando a Aninha se arrumar, ela terminar o que ia fazer. A gente morava numa casa que era tinha
era uma mini chácara. Então tinha pé de todo tipo de fruta que você imaginar e tal. E a gente tinha uma babá que ela fumava cachimbo. Então, naquela regressão, eu sentia o cheiro do fumo. Caraca. As fraldas que minha mãe lavava na mão, que era de pano. Eu passava a mão, assim, sentia aquele cheiro de fralda, de Comfort, E aí, Aninha lá, com as carcinhas, e eu pronta, esperando. E a mulher, Aninha, sei lá. Aí ela falou, vai lá falar com a sua mãe. Cadê seu pai? Ela perguntou. Aí eu falei, não sei, deve estar no bar. Fiz assim, não sei, deve estar no bar. E a sua mãe? Ela tá se arrumando, a gente vai sair. E aí ela falou, vai lá e fala com a sua mãe. A babá fumava cachimbo? Fumava. Tô com isso na cabeça ainda. A Cícera. Imaginando também, cara, um negócio. Ela nasce... Só jogando a pedrinha lá e... E ela fazia assim, ó. Tá brincando. E ela pedia... Ah, não! Não, ela pedia pra gente comprar, né? Fumo de corda, na Casa do Norte. Meu pai mandava comprar cigarro, cerveja, tudo. A gente também. Normal, pô. Normal, tinha um Brósio na frente. O cara da padaria lá me conhecia, não podia vender para menor de 18 anos, mas sabia que era... Imagina que isso tinha. Não, vendia cigarrinho de chocolate, velho. Exato! E hoje em dia os pais, né, os pais jovens aí manda o filho buscar Coca-Cola na padaria. Meu pai na época, filho, era cerveja. Voltava com 6 garrafas de cerveja assim, ó. Uma vez eu derrubei tudo no mercado. Pois então, e aí na regressão ela falava, mas que você... Vai lá falar com a sua mãe. Eu falava, não, ela tá ocupada. Bom, em um momento ela passou e eu falei, mãe, segurei. E ela virou. Quando ela virou, a minha mãe era uma menina. Ela tinha 20 anos. Né? Sério? Uma menina. E aí, eu olhei e falei, eu assustei. Eu falei, ela é uma menina. Fiz assim. Aí ela falou, mas por que você tá impressionada? Eu falei, como ela deu conta? Então, naquele momento... Aí eu saí de lá chorando, liguei pra minha mãe. Eu morava em Minas. Eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, me desculpa. Você era uma menina. Ela tinha 20 e poucos anos, 2 filhas, uma casa toda pra cuidar, sozinha praticamente. Entendeu? Eu fui mãe com 36 anos, eu não dou conta. E aí depois, quando eu fui mãe, quando eu engravidei, aí eu me separei com 5 meses de gravidez, e eu nunca passei nem 1/3 do que minha mãe passou. Aí sim, eu entendi que independente do que houve, de problemas dentro da nossa relação ali, que eu sei quais são, e enfim, né? É muito foda. Então, se você não admira a sua mãe, isso é uma coisa que tem que ficar muito clara. Se você não admira a sua mãe, você nunca será próspero. A prosperidade financeira também, eu estou dizendo, né? Ela está conectada à relação que você tem com a sua mãe. Se você não resolver os seus problemas com a sua mãe, não estou falando que você tem que amar, nem conviver, nem nada disso. Mas você precisa compreender a história e entender que muitas coisas que os nossos pais fazem, eles fizeram o melhor, com certeza, o melhor que podiam com o que eles tinham de consciência, de entendimento e de condição. Se você não entender isso, você vai rodar igual peão na tua vida e você vai quebrar sua cara com relacionamento e você vai quebrar a tua cara também com dinheiro. Você vai ganhar e vai perder, vai ganhar e vai perder. Ou então, vai viver sempre com o básico. Sim. Porque tudo isso está conectado. A gente está falando de espiritualidade? Não, a gente está falando de conceber, de resolver as nossas questões, os nossos traumas, as nossas relações com as pessoas que nos deram a vida. Que nos deu a vida. Cai muito naquilo, tipo assim, vai. Que nem eu não passei fome nem nada, mas eu não tive uma infância da hora, legal, né? Tipo, meus pais sempre foram assalariados ali. E
Era uma vez na pizzaria por mês, tipo, era o evento da família. Sim. Hoje em dia eu já enxergo que era o melhor que eles poderiam fazer pra mim. Só que eu já tenho uma outra visão. Eu poderia ter uma visão do quê? Tipo, não, vou fazer que nem meu pai fazia na época. Uma vez só economizar, não sei o que, não sei o que lá. Eu já não. Se eu puder comprar uma pizza de um valor ir num lugar melhor, eu vou, tá ligado? Eu quero desfrutar daquilo que meus pais não me deram, mas eu também entendo que era o melhor que eles podiam me dar. Exatamente. Sim. Aí a gente tem muito esse problema, né? Isso eu acabei vendo mais ano passado. A gente fica às vezes culpando, como você disse, nossos pais. É lógico que existem pais narcisistas. Sim. E eu acho que existe muitas pessoas que têm realmente que lidar com a demissão às vezes de um pai ou de uma mãe na vida, tá ligado? Só que às vezes a gente reclama por detalhes, né? E mesmo mantendo uma relação com nosso pai e nossa mãe, e é óbvio que o seu pai, a sua mãe, vai ser diferente do meu pai e da minha mãe. Sim. Mas eu vejo que dentro da possibilidade, dentro da pessoa que eles são, tô falando da minha particularidade minha, do meu pai e da minha mãe, eles foram o melhor que eles podiam ser. Exato. Você entende? Agora, o que é bom pra você, na sua concepção, aí é sua liberdade. Eu entendo que um pai bom é o que busca toda vez na balada. Tô falando aqui uma coisa que era muito na minha cabeça. Eu falava assim, por que o pai de todo mundo busca na balada e minha mãe não? Minha mãe falava, se vira. Não, ela falava isso da faculdade. Vai logo, viu? Que se você perder o ônibus... Você vai dormir na rua. Né? Gente... Então a minha mãe era uma mãe que criou a gente pra enfrentar o mundo. Porque ela teve que enfrentar o mundo. Inclusive, esse final de semana, ela contou uma história que eu falei, olha lá, meu. Ela disse que foi expulsa de casa com 15 anos. Você sabia disso? Pois então, ela foi. Relação de família. Com quantos anos eu saí de casa a primeira vez? Convidada a me retirar com 15 anos. Sério? Você entende? Onde tá as repetições? Na moral. Convidada a me retirar. Anos, com 15 anos, no meu auge dos meus 15 anos, minha mãe ia mandar embora de casa, irmão. Eu nem sabia o que eu ia fazer. E olha, a minha mãe é maravilhosa, tá? Deixar bem claro aqui. Muito claro. Mas óbvio que doeu na época, claro. Mas olha, ela deu o que ela aprendeu. Sim. Ponto. Se ela soube se virar e sobreviveu saindo aos 15, por que você não ia aprender também? Não, eu acho que ela tinha certeza absoluta, senão ela não tinha mandado embora, né? E conseguiu, né? Não é? Conseguiu, tá aqui, ó. Então, é isso que eu falo. Hoje eu olho a minha história, inclusive na moda. Tudo cooperou. Todo o caminho que eu andei, eu uso as coisas hoje no meu trabalho. Eu faço vídeos todos os dias, né, com leituras diárias e tudo mais lá no Instagram. Eu dei palestra a vida inteira, apresentando as coleções, mostrando as tendências e tudo mais. Então, essa desenvoltura que eu ganhei dando as palestras, eu uso hoje para gravar os vídeos. Pô, legal. Sim. Entende? A coisa de você se arriscar.